Então vamos continuar, vamos aqui à meditação da palavra. Temos um texto que mencionamos hoje, inclusive pela manhã, no livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, ou Divrei Hayamim Beitz, né? Assim a expressão hebraica, capítulo 15, versículos 1 a 7. Hoje pela manhã nós lemos o capítulo 14, falando do rei Asa e da grande vitória que ele teve contra o exército dos etíopes. A grande vitória que começou com a consagração do povo, com a determinação de buscar a Elohim e de tomar as providências para a consagração, para estar aos pés do Senhor, e também, posteriormente, as providências para estar preparado para uma guerra, né? Preparar exércitos, preparar fortificações. E foi o que Asa fez nos seus primeiros 10 anos de governo. Preparou-se enquanto serviço ao Senhor e preparou-se enquanto exército para a guerra. E no 10º ano do seu reinado, o rei da Etiópia, os etíopes vieram, ou em hebraico Cushim, vieram para guerrear contra ele, e o Senhor operou um grande livramento, dando a ele a vitória contra aquele exército que era praticamente o dobro do exército de Yehudá. E ele foi vitorioso, e o Senhor engrandeceu o seu nome através daquela vitória. Aí no capítulo 15 nós observamos o que acontece logo após essa grande vitória, quando o servo do Senhor foi enviado para falar com Asa. No capítulo 15 diz assim, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Então veio o espírito de Elohim sobre Azariah, filho de Oded. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Yehudá e Binyamin. Jeová está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Elohim, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem Torá. Mas quando na sua angústia retornava a Jeová, o Elohim de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Elohim os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vamos nos deter aqui no versículo 7, a partir do versículo 8, nós vamos observar a providência de Asa em relação à palavra que ele recebeu. O que eu gostaria de destacar aqui no versículo 5, palavras do profeta, que resgata, inclusive, exemplo de outros tempos, para que Asa pudesse tomar por referência situações passadas, a fim de comparar com as situações presentes. Naqueles tempos, não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Naqueles tempos não havia paz. Ora, todo o rei, todo governante e todo povo sensato deseja paz. Deseja ter um ambiente propício para trabalhar, para criar filhos, para desfrutar do fruto do seu trabalho, para envelhecer e olhar para os seus dias, para as suas conquistas e poder cada dia agradecer ao Senhor pelas maravilhas que ele conseguiu alcançar pela bênção do Eterno. Então, o normal do ser humano é desfrutar do seu trabalho. Quando o homem ele cai, ele se afasta do Senhor, ele quer desfrutar daquilo que é do outro, ele quer roubar o outro, ele quer tomar do outro e quer ficar ocioso. Mas o Senhor não criou o homem para ser improdutivo e nem para ficar vivendo às custas de outrem. O Senhor criou o homem para o trabalho,
para que se realize no trabalho, para que conquiste e possa ter essa bênção que é desfrutar daquilo que veio do seu suor. Louvado seja o Senhor. Então, Asa estava diante da palavra do profeta, do homem de Elohim. O Espírito do Senhor veio sobre Azariah e falou com ele. E estava colocando assim a situação que Asa, enquanto rei, não desejava para o seu povo. Ele diz no versículo 2: ouvi-me, Asa e todo Beniamim, todo Yehudá e Beniamim, e Aruvá está convosco, enquanto vós estáis com eles. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Observe que se você voltar aí um capítulo, o início do capítulo 14, você vai perceber que no versículo 4, Asa, ele vai dar ordem ao povo de Yehudá que buscassem a Yahová, Elohim de seus pais, e que observassem a Torá e o mandamento. Ele tomou a providência no versículo 2 de tirar os altares estranhos e os altos, quebrou as estátuas, cortou aqueles postes ídolos, aquelas árvores que ficavam do lado do altar. Ele também tirou, no versículo 5, as imagens do sol. E no versículo 5 mesmo diz que o reino esteve quieto. Esteve quieto diante dele. Asa, ele reinou por 40 anos. Foi o tempo total do seu reinado. Nesses 10 primeiros anos em que essas providências foram tomadas, o Senhor deu para ele paz, o Senhor deu para ele repouso. Somente no 10º ano é que Zera, rei dos etíopes, sai à guerra contra Asa. E aqui nesses versículos nós observamos que a paz, ela vai ser resultado de ações, vai ser produto dessa decisão de Asa de buscar a Elohim e de incentivar o povo a buscar a Elohim, se consagrar a Elohim, se afastar de tudo que aquilo que era contaminação e que estava trazendo sobre o povo maldição, providência de Asa. Então, quem quer ter paz tem que saber de onde ela virá e como ela virá. A palavra do Senhor diz que a paz é feito da justiça. E a justiça não é regida por pensamento de homem, por argumento de homem. A justiça é regida pela Torá, pela instrução, pela determinação do Eterno. Justiça é algo que expressa o caráter de Elohim. Muita gente acha que justiça é de acordo com o que ela imagina. Não, isso daí não é justo. Não é justo porque ela não concorda, porque ela acha que ela deveria ser beneficiada e o outro não deveria. Ela deveria alcançar e o outro não deveria alcançar. Então ela chega e diz, mas isso não é justo. Quem olhava, por exemplo, para Esav e Yaakov, como hoje fazem o julgamento erroneamente, dizendo que Yaakov era enganador, passando a mão na cabeça de Esav, quando o Senhor, desde o ventre, já sabia quem era Esav e quem era Yaakov. Puxa, mas o Senhor rejeitou a Esav e amou a Yaakov. Os míopes não são capazes de realizar justiça. As pessoas que não enxergam não são capazes de realizar justiça. Por isso que a plena justiça, ela só pode ser realizada na presença de Elohim, que tudo vê, inclusive os segredos do coração, as intenções das pessoas. Quando o Senhor ordenou aos homens, no caso ali, diante do seu povo, determinou que houvessem juízes,
O Senhor não se excluiu do processo. O julgamento deveria ser realizado na presença dele, segundo as instruções dele. A gente observa em casos específicos, por exemplo, quando Moshe se deparou com aquela situação do homem que foi colher lenha no dia do Shabat. Estava determinada já a sentença de morte para quem fizesse qualquer obra servil no dia de Shabat. Mas ainda assim, Moshe trouxe a Elohim a causa, para que não fosse dada uma sentença e depois não pudesse ser reparado. Hoje as pessoas pensam, mas não dá para colocar pena de morte porque os juízes, os homens podem falhar. Por que esse receio? Porque Elohim foi excluído do processo. Se o homem pode falhar, Elohim não falha. Se Elohim estivesse presente sendo consultado, não haveria falhas. Mas ao homem caído, longe de Elohim, você pode esperar o que dele? Muitas vezes, até se vendem para matar o justo, como fizeram com aquele homem que tinha uma vinha e Ahav queria comprar, Nabote, na verdade. Ele tinha uma vinha, Ahav, rei de Israel, queria comprá-la, e como não conseguiu comprá-la, porque Nabote não transmitiria uma herança, que para ele era uma questão de família, aí Ahav contou para Izével fez uma trama, pagou falsas testemunhas, ajuntou juízes criminosos e deram uma sentença injusta, matando Nabote. Mas ainda que eles tivessem tentado excluir Elohim do julgamento, o Senhor retribuiu a Ahav a sua maldade. E Eliarro foi ter com ele, o profeta, dizendo: no lugar onde lamberam o sangue de Nabote, lamberão o seu sangue. Bendito seja o Eterno. Então, questão de justiça. E tornando aqui para o texto, quando nós observamos Assá tomando essas primeiras providências, esse cuidado que ele teve de buscar ao Senhor, de incentivar o povo a buscar a Elohim, é que trouxe paz para ele. É que trouxe repouso. Muita gente acha que vai alcançar paz pelas suas próprias forças. Não vai. No livro de Lucas fala aquela passagem que o Senhor Yeshua lamenta sobre Jerusalém. Se vocês soubessem a quem te é devida a paz, ou seja, em outras palavras, a quem é devida a tua paz, ou seja, de quem depende a tua paz. Mas Jerusalém estava lá entorpecida com as fantasias, com as ideias que eram passadas naquele tempo, e as pessoas ficavam achando: não, vou buscar paz desse jeito, vou alcançar repouso daquele outro jeito, e nunca tem paz. Estão atrás de felicidade, mas é algo sempre em busca, nunca alcança. E observamos aqui que houve essa providência. Aí você pensa: puxa, mas se eles já tinham buscado ao Senhor, inclusive, foi por esse motivo que Elohim ouviu a oração de Assá. Quando ele foi para aquele combate, e o exército era um exército menor, ele faz aquela oração dizendo: Senhor, para ti nada é ajudar o poderoso ou o fraco. Ajuda-nos, porque em ti nós confiamos. Em teu nome viemos para esta batalha. E Assá, quando ele faz essa declaração, ele está falando de algo que realmente ele vivenciou. Ele buscou o Senhor. Ele estava vivendo e incentivando o povo a viver diante de Elohim. E ele foi vitorioso. O Senhor deu a ele aquela grande vitória contra os etíopes, contra os Cushim. Aí no capítulo 15, logo depois desta vitória, é que vem essa palavra da parte de Elohim: Yahová está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. Olha, amados, apesar de todo o preparativo que Assá teve para se fortificar,
belicamente, para preparar um exército, todo o esforço que ele fez era insuficiente. Era insuficiente para garantir a paz. Era insuficiente para coibir os seus inimigos, dissuadir os seus inimigos de tentarem combater contra ele. Essa prática da dissuasão, ela é muito comum nas nações. Ou seja, você mostra o seu poderio, você mostra o seu exército, e a nação que está, às vezes, desejosa de alcançar aquilo que é teu, fica olhando para o que você tem em termos de armamento, em termos de exército. Não dá para se meter com aquele ali, não. Aquele ali é forte demais. Aquele ali tem a bomba atômica. Aquele ali tem caça, tem exército, tem porta-aviões, tem submarino, tem os navios de guerra, tem tanque, tem todo tipo de armamento, tem drone. Aquele não dá para se meter com ele, não, porque eu sou muito pequenininho para me meter com aquele ali. Eu até gostaria das riquezas dele, mas o exército é muito poderoso. A dissuasão, ela tem o seu poder. Não é à toa que você observa, por exemplo, que às vezes existem práticas conjuntas de exércitos, né? Por exemplo, os Estados Unidos às vezes vem aqui e faz algumas demonstrações. Recentemente, não, tem alguns anos, eles estiveram aqui, inclusive na Baía de Guanabara, mostrando um avião que parecia aqueles planadores de filme, né? Que não precisava de pista pista para sair, né? Ele já saía flutuando, né? Parecia aquelas coisas de filme. E saía ali na Baía de Guanabara, fizeram uma demonstração. Ora, você fica pensando, por que eles estão mostrando isso? É apenas um exibicionismo barato para querer demonstrar a tecnologia que eles têm? É óbvio que eles também podem querer até vender dentro daquilo que interessar a eles vender. Mas é também uma forma de dissuasão, mostrar o seu poderio, impor respeito e até mesmo, de alguma maneira, colocar uma pressãozinha. Olha só, me respeita e, de repente, se eu falar que eu quero, é porque eu quero. Existem essas táticas, né, essa guerra psicológica. Aliás, recentemente eu estava até ouvindo o relato do Major Vitor Hugo, né, que ele foi um dos parlamentares aí eleito para o último mandato, e ele estava falando sobre uma experiência que ele viveu, sobre um curso que ele fez lá nos Estados Unidos, um dos cursos mais elevados lá, que é sobre guerra, sobre inteligência, preparo para a guerra, e ele estava falando, né, que quando ele chegou lá, perguntou de onde é que você é, aí é do Brasil, aí ninguém queria ficar com ele, ninguém queria ser guia dele, e aí um dos americanos lá, um coronel, se não me engano, um major americano, falou assim, você já foi à guerra alguma vez? O Brasil já se meteu em alguma guerra? Ele falou, já teve na Segunda Guerra Mundial, enviou lá na Itália e tudo mais. Qual foi o efetivo? Aí ele falou, alguns milhões. Mas, se não passar de 10 milhões, não foi a guerra. Aí, tratando com desdém, né? Então, não sabe nem o que é uma guerra. Não sei nem o que tu está fazendo aqui. Tem um exército miúdo, né? Não tem inteligência, nem capacidade nenhuma. Aí, desdenhou dele, né? Aí, contando aqui para os irmãos perceberem essa questão da dissuasão. E aquilo mexeu com ele, né? Primeiro porque ninguém queria ficar com ele para mostrar a cidade e tudo mais, embora ele já soubesse o inglês e tivesse uma boa capacidade de se virar, mas ele ficou indignado com aquilo e depois com esse desdém desse oficial americano. Aí ele disse, minha esposa não veio, porque a esposa tinha assumido aí um cargo na justiça, tinha que ficar. Ele estava lá sozinho, ele disse, eu vou papirar, né? Pegou o papel, estudava todos os manuais e tudo mais, e aí ele passou lá nas fases, e aí foi o primeiro colocado. E aí teve uma segunda fase que ele tinha que fazer lá a estratégia de guerra, tinha todo um desenho, e ele comprou até um software lá para fazer uma coisa específica. Aí o pessoal saiu, era um software que só a Marinha Americana tinha, e esse outro era um pago, né? Então eles achavam que ninguém ia fazer o que ele fez, né? Ele seria impossível. Aí ele falou assim, mas quem foi que te deu acesso a esse software?
Se somos nós que temos esse software. Não, tinha um software semelhante vendendo na internet, eu comprei. Comprei, foi alguns dólares, não sei quantos mil, e gastou um dinheiro, né? Aí os caras olharam assim para ele, puxa, tu gastou isso tudo nesse software e fez esse negócio todo completo e tudo mais. Aí eles olharam assim. E ao mesmo tempo, na mesma apresentação, tinha um outro que apresentaria o mesmo tipo de solução, né? Eram dois, né? Até para comparar ali, lado a lado. Era o sujeito que tinha desdenhado dele. E o sujeito fez um trabalho daquele jeito, meia boca, né? Tomou uma bronca. Tu tá me fazendo passar vergonha. Olha o que ele fez aqui, olha o trabalho dele. Olha o nível de detalhe. Olha que pagou até o software para fazer o negócio. Você me vem com esse troço aqui. Você tá me envergonhando à força. Não sei o que, ou seja, a sua vergonha. E no final das contas ele chegou em primeiro lugar. Aí perguntaram no final para ele assim, olha, você estava em que colocação lá entre o exército brasileiro? Ele era um dos primeiros, foi 01 da turma deles. São mais ou menos lá. Ou seja, ele falou assim, eu falei que eu era mais ou menos, para eles perceberem assim, bom, se ele é o mais ou menos, imagine o 01, né? Mas ele, na verdade, era o 01, era uma mentira que ele estava falando, né? Mas ele, já que a técnica é dissuasão, então eu sou um dos piores lá. Ele disse, quando eu sou o melhor, rapaz, não quero me meter com o Brasil, não. Porque pode não ter arma, mas sujeito como esse daí. Então, situações, né? E eu fiquei pensando, realmente, essa questão da dissuasão, ela tem a sua importância. E Asa, ele se preparou. Asa, ele não foi um despreparado, ele preparou fortificação, preparou um exército, preparou carros, soldados, mas não era suficiente. Não era suficiente. E ele foi vitorioso. Depois que ele foi vitorioso, ele poderia entrar naquela situação de comodismo. Bom, se com esses preparativos que eu já fiz, o Senhor me ajudou, eu fui vitorioso, então eu agora posso me acomodar, eu posso ficar tranquilo que não vou ter grandes problemas. Até porque quem viu esta batalha travada e a vitória que o Senhor nos deu, não vai se atrever a se meter conosco. Se nós derrotamos um exército de 1 milhão com um exército de 560 mil, eles vão observar, esse povo aí é um povo guerreiro, não dá para se meter não. Mas Asa, ele quando recebe esta palavra do profeta, e nessa palavra nós observamos uma coisa, que ele fala, Yahová está convosco, enquanto vós estiverdes ou vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. E aí você vê, ele já tinha buscado ao Senhor, e o Senhor deu repouso para ele. O Senhor deu 10 anos de tranquilidade para ele. Mas agora ele está sendo convocado novamente a buscar ao Senhor. Providências lá atrás já haviam sido tomadas. Limpezas já haviam acontecido. Restaurações. Convocação do povo para buscar a Elohim já tinha sido feito lá atrás, mas o Senhor chama novamente. O Senhor determina novamente que ele buscasse ao Senhor. Porém, se o deixardes, vos deixará. Aí ele vai trazer aqui essa reflexão. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Elohim. Perceba aqui o que está no versículo 2. Yahová está convosco. Enquanto vós estiverdes com ele. Enquanto estais com ele. E ele vai fazer um contraste com uma realidade passada. Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Elohim. Sem sacerdote que ensinasse. E sem Torá. Israel esteve. E o que acontecia nesses dias? Mas quando na sua angústia retornava a Yahová, Elohim de Israel, e o buscava, o achava.
naqueles tempos que eles estavam sem Elohim, não havia paz. Nem para o que saía, nem para o que entrava, mas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Elohim os conturbara com toda angústia. Ou seja, naquele tempo que eles estavam sem Elohim, sem sacerdote, sem Torá, não havia paz. Aí você pensa naquelas pessoas que lançam os mandamentos do Senhor, lançam a Torá de Elohim para trás de si. Essas pessoas vão ter paz? Não vão ter paz. E aí ele diz, no versículo 7, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Ou seja, vocês não vão afrouxar agora, não vão desanimar agora, não vão se acomodar agora, porque a vossa obra tem uma recompensa. Olha, vocês saíram de uma vitória, mas para que vocês preservem a vossa paz, vocês têm que buscar ao Senhor. Às vezes a gente não percebe que as inquietações que estão acontecendo ao nosso redor têm um propósito. Tem um propósito de nos chamar a atenção para aquele que nos garante a paz. Nesse caso de Israel, as perturbações eram promovidas pelo próprio Elohim. E ele mesmo diz aqui, através do profeta, quando eles retornavam e buscavam a Yahuvá, o Senhor se compadecia deles. Bendito seja o Senhor. Eles já estavam buscando, eles já estavam vencendo, mas precisavam agora fortalecer as suas mãos. E para que não houvesse este recuo, esta perda, o Senhor envia aquele homem de Elohim, Azariá, para falar com Assá. Aí no versículo 8, Assá, ouvindo, pois, Assá estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Odedes, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Beniamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar de Yahuvá, que estava diante do pórtico de Yahuvá. Então havia coisas para fazer ainda? Havia coisas para fazer ainda. Então, se nós estivermos buscando ao Senhor, nós sempre vamos descobrir que há coisas para fazer ainda. A não ser que nós já estivemos naquela condição tão perfeita, tão sublime, tão celestial, que a gente não precisa nem mais de aperfeiçoamento. A gente já está andando nas nuvens, assim, ó, levitando de tão perfeito que nós estamos. O ser humano que está na presença de Elohim, quem está na presença do Senhor, o Senhor está sempre ensinando. E ele vai sempre perceber o que é necessário ainda ser mudado, o que é preciso ser aperfeiçoado para Elohim. Ora, veja mesmo Daniel. Quando teve aquela revelação e viu o Senhor, vê como é que ele ficou, ele caiu como morto. E olha que Daniel era Daniel. E Yohanan, quando foi elevado aos céus, e teve aquelas visões maravilhosas, como é que ele ficou? Então, quem está diante da santidade do Senhor, não pode ficar acomodado. Ele percebe a sua necessidade de consagrar-se, de buscar ao Senhor. E ele tomou as providências. E no versículo 9 diz, ajuntou todo Yehudá e Beniamim, com eles os estrangeiros de Efraim e de Menaché e de Shimon, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que Yahuvá, seu Elohim, era com ele. O que aconteceu? Nessa época, o reino do norte e o reino do sul eram as duas partes, né, do reino dividido de Israel. Então Israel ficou com aquelas 10 tribos do norte, e como o reino do norte tinha se afastado, tinha entrado para a idolatria, né? Começou lá com Yarovam, que colocou aqueles bezerros de ouro, dizendo que foram eles que iam tirar do povo de Mitzrayim.
Então houve um afastamento. Quem era do reino do norte estava desejoso de servir ao Senhor, continuar trazendo a sua oferta, o seu sacrifício ao santuário em Jerusalém, ele continuava fazendo aquela romaria, continuava vindo de Menaché, de Efraim. E aí são esses que Assá vai convocar, vai chamar aqui. Ajuntou todo o povo. E no versículo 10, ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês e no 10º do reinado de Assá. Ou seja, naquele 10º ano, no mesmo ano em que ele enfrentou aquela guerra, estava lá Assá tomando essas providências. E no mesmo dia ofereceram sacrifício do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram na aliança de buscarem Yahová, Elohim de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse a Yahová, Elohim de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram a Yahová em alta voz, com júbilo e com trombetas, e com berrantes. E todo Yehudá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade buscaram e o acharam. E Yahová lhes deu repouso em redor. Observe que lá atrás a gente viu, no versículo 8, o versículo 7, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Recompensa. Enquanto as nações podiam estar conturbadas, guerreando umas contra as outras, sendo lançadas, agitadas por Elohim, porque estavam longe, afastadas de Elohim, Yehudá estava em repouso. E esse repouso dele, olha só no versículo 19, e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Assá. Ou seja, 10 anos eles passaram buscando o Senhor e o Senhor deu 10 anos de repouso para ele. Depois desses 10 anos surgiu aquela guerra contra os etíopes, eles saíram vitoriosos porque buscaram o socorro do Senhor e o Senhor enviou o profeta para falar com eles, olha, continuem buscando, não esmoreçam. E Assá se fortaleceu, se esforçou e buscou o Senhor. E o Senhor deu para eles mais 25 anos de paz. 25 anos. Mas no 36º ano, quando entramos no capítulo 16, Baasha, rei de Israel, vem fazer aquela guerra contra Assá. E Assá, precipitadamente, se descuida de buscar o socorro de Elohim. E ele vai pagar para o rei de Aram, o rei da Síria, né, para que ele desfizesse a aliança com o rei de Israel. Está aqui no versículo 2. Então tirou Assá a prata e o ouro dos tesouros da casa de Jehová e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei de Aram, ou Síria, que habitava em Damasec, dizendo, aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai e aniquila tua aliança com Baasha, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad quebrou a aliança com Israel e atacou Israel, e a partir daí Assá tomou aquelas cidades que Baasha estava edificando na fronteira com Yehudá, estava se preparando para atacar Yehudá, mas Baasha não pôde concluir aquela obra e Assá pegou todo aquele material para edificar outras cidades. Então nós vemos aqui que Assá ele lançou mão desse artifício, mas isso não agradou Elohim. E no versículo 7 veio Hanani, o vidente, a Assá, rei de Yehudá, e disse-lhe, por que confiaste no rei de Aram e não confiaste em Jeová, teu Elohim? O exército do rei de Aram escapou das tuas mãos. Não foram os Cushim e os Luvim, ou os etíopes e os luditas, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros,
Confiando tu, porém, em Yahuvá, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto a Yahuvá, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Nisso procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Perceba o seguinte, meus amados. Por que Assá ele recorreu a esse artifício de buscar uma aliança com o rei de Aram, o rei da Síria, para escapar daquela guerra? É porque passados esses 35 anos, 10 primeiros anos, mais os 25 anos, ele já não era mais o mesmo. Ele já não tinha aquele relacionamento de confiança com Elohim que outrora ele demonstrara. Vocês vejam que Assá fez grandes esforços e colheu grandes resultados anteriormente. Mas quem quer ter paz precisa se guardar. Precisa se assegurar em Elohim. Às vezes vêm certas situações ao nosso redor e são justamente para provar em quem nós estamos nos assegurando. Aí a pessoa se inquieta, corre de um lado, corre para o outro e diz: por que está faltando? Senhor, tem alguma coisa de errado, as coisas não estão andando mais, não está sujeito. Aí você pergunta: o que eu tenho que fazer? Buscar a Yahuvá. Não, mas buscar a Yahuvá em que sentido? Buscar em Yahuvá para cumprir aquilo que o Senhor determina para nós. Mas eu não vejo nada, mas o Senhor quer que você enxergue. Aí é que está a grande questão. Eu não enxergo que providência eu devo tomar para buscar ao Senhor. Se você está buscando o Senhor vai te mostrar alguma providência. Por quê? Porque alguma mudança tem que acontecer na nossa vida. Algum aperfeiçoamento tem que acontecer. Se eu estou buscando ao Senhor, eu tenho que crescer. Ah, mas eu estou buscando ao Senhor e continuo o mesmo. Então eu preciso descobrir o que o Senhor quer. Assá já tinha buscado ao Senhor, mas tinha coisas para fazer ainda. O que ele fez? Ele se esforçou. Eu vou verificar o que está faltando aqui. O que está faltando? Aí ele viu: temos que tirar esses altares daqui. Temos que restaurar o altar do Senhor. Só que por vezes nós não conseguimos perceber o que está faltando. E aí a gente vai buscar uma solução fora. Alguém vai nos dar uma solução, já que eu não consigo perceber, eu vou procurar com alguma pessoa, vai até o rei da Síria. Se levantou essa tribulação. Que providência eu deveria estar fazendo? Bom, se essa providência do Senhor de levantar adversários é para me dar uma sacudidela, para que eu busque a Ele, como Ele fazia, inclusive com a nação de Israel, quando se afastava, quando se descuidava, o Senhor levantava adversários. E Ele levantava adversários para quê? Para que eles recorressem a Elohim, para que eles clamassem a Elohim, e o Senhor prontamente atendia. É interessante que lá em Devarim, o Senhor fala: não esqueçam da aliança. Não esqueçam da aliança que Yahuvá fez convosco. E não façam imagem de escultura. Nenhuma semelhança daquilo que Yahuvá vos proibiu. Não façam isso. Porque se acontecesse, está lá, em Devarim. Se eu não me engano, capítulo 4. É isso mesmo. Devarim, capítulo 4. Se vocês esquecerem, ele fala no versículo 24, porque Yahuvá, teu Elohim, é fogo consumidor. E zeloso. E então ele começa a falar do que vai acontecer, inclusive com as gerações futuras. Quando eles entrassem na terra, quando a geração que viveu o deserto, enfrentou as dificuldades, viveu na dependência de Elohim,
tivesse os seus dias contados, fossem recolhidos pelo Senhor, surgiria uma nova geração. Uma geração que não conhecia Yahuvá e que se contaminaria com as práticas dos povos da terra. E aí no versículo 27 o Senhor fala: Yahuvá vos espalhará entre os povos. Ficareis poucos em número entre as nações, as quais Yahuvá vos conduzirá. Ali servireis a deuses que são obra de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás a Yahuvá teu Elohim e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia. Bendito seja o Senhor. Ah, mas essa angústia não vem da parte do Senhor, ela vem da parte do maligno. Mas a solução é a mesma, buscar a Yahuvá. Se o maligno está te apertando, você vai fazer o quê? Vai buscar o homem? Você vai buscar Yahuvá. Se é o Senhor que está te apertando, você vai fazer o quê? Vai buscar o homem? Não, você vai buscar Yahuvá. Então não interessa quem é que está promovendo a luta. A solução é uma só, é buscar a Yahuvá. E quando eu for buscar a Yahuvá, o Senhor vai me dizer o que está impedindo, o que está acontecendo, o que eu preciso fazer, o Senhor vai me mostrar. Agora, se eu achar que eu não preciso fazer nada, porque eu já busquei a Yahuvá. Eu já busquei. Nos primeiros 10 anos, eu já busquei. Depois eu busquei novamente. Mas agora se levantou uma nova luta. E eu estou me firmando naquela busca que eu fiz lá no passado. Não estou mais olhando para o meu presente. Já não estou enxergando aquilo que o Senhor requer, o que o Senhor está desejoso que aconteça para que eu alcance um relacionamento mais próximo com Ele. Não enxergo mais. Porque eu busquei lá atrás. Está todo mundo, muita gente vivendo disso, do lá atrás. Aí o Senhor levanta a angústia. E muita gente fica ali angustiado. Ah, por que o Senhor está fazendo isso? Ele, ao invés de buscar o Senhor, ele está ali questionando o Senhor. Por quê? Não é possível. Isso não deveria ter acontecido. Quantas coisas eu fiz. Quantos esforços eu já fiz. Quantas renúncias eu já fiz. Agora eu não faço mais nada, mas antes eu já fiz. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aí se o Senhor fizesse a mesma pergunta para a gente, quantas vezes eu fiz por você? E eu ainda estou fazendo agora, mas você não enxerga. Se o Senhor fosse jogar na cara tudo que Ele fez pela gente, sabe aquele dia que você atravessou a rua? Não sei não. Aquele dia que o carro ia te pegar, eu nem percebi, Senhor. Pois é. Aquele dia que você se atrasou para o trabalho, eu atrasei tantas vezes. Não sabe nem os livramentos que o Senhor te deu. Aí, às vezes, toma uma resposta como tomou Iov, né? Era Iov, né? Onde estavas tu? Aleluia. Bendito seja o Senhor. Então, a angústia, nesse caso aqui, o Senhor está levantando. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançaram, então no fim de dias te virarás para Yahuvá, teu Elohim, e ouvirás a sua voz. E aí o texto aqui diz, porquanto Yahuvá, teu Elohim, é fogo consumidor. É o que está escrito aí? Não. É El compassivo. E não te desamparará, nem te destruirá, e nem esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Olha, aqui o Senhor mostra um claro contraste. Enquanto o homem esquece da aliança, Elohim nunca esquece da aliança. Pois é, só que às vezes alguns confundem, interpretam erroneamente isso. Ele acha que o Senhor ele está preso a uma aliança que a pessoa imagina. Não, porque ela imagina que ela não pode passar por aqueles problemas todos. Mas na aliança do Senhor está dizendo que ela vai passar por aqueles problemas todos se ela deixar a aliança do Senhor.
Já está lá, já está prescrito. Mas essa parte da aliança ela não quer, ela nem conhece, ela não quer nem saber. Porque ela está no tempo da graça. E no tempo da graça parece que não tem aliança, não tem compromisso. O único compromisso é que o Senhor vai perdoar. Mas o compromisso de voltar-se para Elohim, o compromisso de clamar e de buscar a Elohim parece que não existe. Veja que confusão as pessoas elas fazem por conta também das pregações erradas que recebem, né? Mas voltando nós, amados, já passou até o tempo aqui. Yahová não esquecerá da aliança. E o que acontece com Asa? No capítulo 16, nós estávamos lendo, ele tomou aquela decisão, não buscou o Senhor. E agora, diante daquela palavra do profeta, ele poderia fazer o quê? Ele poderia buscar o Senhor, porque o Senhor é compassivo. O Senhor é misericordioso. Ao invés disso, versículo 10, Asa se indignou contra o vidente, lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Jehudá. E caiu Asa doente dos pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou a Jeová, mas antes, aos médicos. Perceba, o Senhor primeiro, diante daquela luta, era uma oportunidade de ele buscar ao Senhor. Ele já estava enfraquecido, tanto é que ele foi buscar socorro em Aram. Diante da aflição, ele deveria clamar a Elohim, mas ele não clamou. O Senhor até falou através do profeta, eu teria entregue. Olha, o rei de Aram escapou das tuas mãos, você teria vencido ele, como venceu o rei da Etiópia. Mas você não buscou. E aí o que acontece? Diante dessa palavra, a palavra que foi dada pelo profeta, que haveria, a partir daquele momento, guerras contra ele. E essas guerras poderiam dar a Asa uma outra oportunidade. Bom, eu errei dessa vez, falhei, eu posso buscar ao Senhor, posso refazer a minha caminhada. Posso despertar para o que o Senhor quer de mim. Mas não. Ele oprimiu, inclusive lançou esse homem num tronco, na casa do tronco, numa prisão, e fez mal a alguns do povo. No ano 39. O Senhor aperta ele novamente. Agora uma aflição que era uma enfermidade. E nem na enfermidade Asa buscou a Jeová. Ele buscou os médicos. Isso é uma lição importantíssima para nós, amados. Porque Asa foi um rei que começou muito bem. Um rei que conquistou uma grande vitória. E soube preservar por um longo tempo do seu reinado a paz, o repouso garantido por Elohim. Mas nos 5 últimos anos do seu reinado, ele deixou de buscar ao Senhor. Ele se descuidou, ele se enfraqueceu. E aquilo foi o que trouxe a inquietação, as guerras e, por fim, a doença e a morte. Aleluia! Então a gente vê como nós devemos ser zelosos e como o Senhor, desde lá a Torá, nos adverte sobre isso. Não vos esqueçais da aliança. Lá na aliança que o Senhor estabeleceu, fala, a Ele vos chegareis. E esse chegar-se para Elohim traz também consigo a responsabilidade de transformação. Porque o povo, quando chegou ao pé do monte, ele não tinha condições. E quando o Senhor fez tudo aquilo, queria mostrar ao povo a realidade deles. Não era para que eles ficassem longe do Senhor e nunca pudessem entrar na presença do Senhor, mas era para que eles tivessem consciência que naquele momento eles não tinham condições. Mas eles estavam recebendo a Torá do Senhor. Estavam recebendo ali vários milagres, várias maravilhas, experiências com o Senhor. E naquela caminhada no deserto, eles poderiam se chegar, poderiam se aproximar, poderiam agora viver uma nova experiência com o Eterno.
Louvado seja o Senhor. O Senhor está mostrando para eles, olha, vocês não têm condições agora, mas eu quero que vocês se cheguem. Achegai-vos, e ele se chegará a vós. Mas não é só chegar fisicamente, porque nem isso eles poderiam suportar, mas chegar-se consagrando a sua alma, lavando-se, purificando-se, não se acomodando, mas se esforçando. Aleluia! Nós não precisamos nos esforçar para encontrar defeitos em nós. Nós precisamos nos esforçar para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O que Ele quer de nós. Porque o Senhor tem passos para nós. Nós não vamos ter condições de resolver todas as nossas dificuldades, alcançar todos os aperfeiçoamentos de uma vez. Nem o Senhor Yeshua fez isso com os seus discípulos. Ele foi ensinando paulatinamente, à medida do que eles podiam suportar. À medida da estatura que eles já tinham alcançado, eles iam avançando. Mas uma coisa era certa, eles sempre estavam com o Senhor Yeshua. Yahová está convosco enquanto vós estiverdes com ele. E todos aqueles que estiveram com o Senhor Yeshua, eles aprenderam. Houve um momento em que o Senhor Yeshua, ele foi pendurado no madeiro, passou pela morte, ressurreição, houve um afastamento, ou seja, dispersaram-se as ovelhas, mas o Senhor reuniu novamente e trouxe eles para perto novamente, para que eles pudessem caminhar com o Senhor. Deu-lhes o Espírito Santo para comunicar as palavras dele. Aleluia! E aí o cuidado para chegar até o fim e não perder no final. Ora, Yoshiarro, ele morreu num campo de batalha. Mas você não vê Yoshiarro se descuidando de buscar a Yahová. Assá não morreu no campo de batalha, morreu com uma enfermidade em casa. Hisquiarro também teve uma enfermidade, né? Até que o Senhor falou, olha, põe em ordem a tua casa que você vai morrer dessa enfermidade. Ele voltou seu rosto para a parede, ele clamou, Senhor, Senhor. E o Senhor mandou o profeta Yeshayahu voltar para ele, Navi, falando só, olha, o Senhor resolveu acrescentar. Passa aí uma pasta de figo nessa ferida. Vai sarar. Aleluia. Que o Senhor nos dê esta perseverança para preservarmos a nossa paz. Aleluia. Para que o Senhor possa garantir para nós o repouso. E quando vier a guerra, nós possamos alcançar do Senhor o socorro, o aperfeiçoamento. Se a angústia veio para nos despertar, que nós possamos buscar ao Senhor e alcançar o aperfeiçoamento que nós precisamos. Se ela veio para nos trazer uma nova experiência com o Senhor e envergonhar o adversário, que nós estejamos prontos para confiar no socorro de Elohim. Mas nunca nos descuidemos de buscar ao Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a todos nós. Eu espero que eu tenha ajudado os irmãos para compreender melhor do que essa busca Yahová. Porque às vezes a pessoa pensa, eu estou buscando ao Senhor, buscar é apenas orar. Buscar. Não, buscar envolve muito mais do que orar. Envolve providência, envolve percepção. Aleluia. Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor, amados.